a gente vai entrar agora no vespeiro, não tem as pautas bombas? Então, agora nós temos os temas vesperos do debate de hoje, começando pela reforma política. A reforma política, assim como a reforma tributária, a própria reforma do Estado, que ganhou mais espaço recentemente, mas a gente fala dela há muito tempo, mas a reforma política sempre foi apontada, inclusive por vários dos líderes empresariais que estão aqui, como uma reforma absolutamente mais do que necessária, essencial, para estabelecer um sistema político no Brasil, no mínimo mais eficiente. Não vamos nem falar de outras questões que podem ter um caráter mais subjetivo, mas, no mínimo, mais eficiente. Então, diante da pauta que o Brasil tem, né, desde ontem, com todas as reformas que estão aí, a gente vai chegar no tema delas já já. Qual é a prioridade da reforma política no governo que os senhores possam conquistar aí na eleição? Ela vem antes ou ela vem depois dessa pauta urgente? Esse debate vem antes de ganhar o apoio do Congresso e aproveitar esse apoio para fazer as reformas necessárias, ou ele caminha junto, ou ele vem antes? E, sim, qual é o modelo básico aí de reforma política que os senhores defendem? O senhor vai primeiro? Tá. O Dr. Henrique Meirelles fica de fiscal. O João, depois o senhor. Olha, há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Olha como a política piorou. Quando o governador Montoro foi eleito, primeiro governador eleito em São Paulo, eu era deputado estadual, fui eleito deputado estadual, 1982. A Assembleia Legislativa tinha 84 deputados estaduais. O nosso partido elegeu 42 deputados. Você governava com um partido, O Montoro não montou um secretariado, ele montou um ministério verdadeiro. A maioria das democracias do mundo, você com 2 partidos, no máximo 3, você tem 70% dos votos do parlamento. Desse eu fui no município que tem 11 vereadores, tem 11 partidos, cada um é dono de um. É ingovernável. Na Câmara Federal tem 27 partidos políticos. Como é que pode governar? Essa multiplicidade de partidos, esta fragmentação da representação partidária põe em risco a governabilidade. Então, foi aprovado corretamente, já vai valer na próxima eleição municipal em 2020, a proibição de coligação proporcional. Não pode mais pegar carona. O partido tem que fazer o seu quociente para poder eleger. A outra cláusula de desempenho, que não tem sentido você ter uma multiplicidade dessa de partidos. Aliás, quero dizer que o Poder Judiciário tem responsabilidade nisso, porque foi ele que derrubou a cláusula de barreira e foi ele que disse que para partido novo tinha portabilidade. Você levava dinheiro e levava o tempo de televisão. A outra é a forma de escolher. No mundo inteiro, ou é parlamentarismo e é lista partidária, ou é presidencialismo e é voto distrital ou distrital misto. Aqui um deputado tem que ter voto no estado inteiro. 45 milhões é corporativismo puro. Só tem uma maneira da pessoa se eleger deputado. Ou está na telinha, é Tiririca, é Clodovil, é Celso Russomano, tem que estar na telinha, tem que estar na televisão. Ou corporativismo, tem que pegar uma instituição e ele vai lá defender
àquela instituição. Eu sou voto distrital. O vizinho fiscaliza, sabe você filho de quem é, onde é que mora, participa do mandato. Thaís, eu entendo que a gente tem que ser bem claro na proposta de reforma política. E certamente a gente tem um problema hoje, porque nós temos 35 partidos políticos, a grande maioria da população não se sente representada por nenhum deles e a tendência de que haja uma renovação muito pequena. Quer dizer, o sistema tem alguma coisa muito disfuncional, né? E eu entendo o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer, fortalecer os partidos. É através das instituições democráticas que você faz a mudança que precisam ser feitas, né? E como é que a gente fortalece os partidos e elimina essa quantidade enorme de partidos que tem? Basicamente, acabar com privilégio e benefício para partidos políticos, porque cada um quer montar um partido para ter o quê? Ter tempo de televisão e verba partidária, fundo partidário e fundo eleitoral. E, infelizmente, a gente foi na direção contrária. Ano passado, mesmo com as contas em total desequilíbrio, faltando dinheiro para a educação, faltando dinheiro para a saúde, se aprovou no Congresso mais 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar a campanha política. E a pedida inicial era 3 bilhões e meio. E interessante, esses recursos são distribuídos, basicamente, a grande maioria, entre os partidos que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Não faz o menor sentido. Então, primeira coisa, acabar com dinheiro público para partido político, fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão gratuito. E, consequentemente, vão existir, única e exclusivamente, os partidos que tenham seus filiados e apoiadores dispostos a bancá-los. Acho que essa é uma primeira medida. Segunda medida, acabar com o voto obrigatório. O voto é um direito, cada um não deve abrir mão desse direito, mas o cidadão tem que ter a liberdade de decidir e assumir as responsabilidades, por votar ou não. Terceiro ponto também que a gente deveria fazer, reduzir em 1/3 a quantidade de congressistas, reduzir os senadores de 81 para 54 e os deputados federais de 513 para 342. Isso já seria uma economia absurda. Lembrando que o Congresso custa por dia 29 milhões de reais a cada brasileiro, a todos os brasileiros. Quarto ponto, eu também concordo com a ideia do voto distrital misto. Acho fundamental para a gente melhorar a representatividade, ter custos mais baixos de campanha e ter uma proximidade maior do eleitor, do representante. Agora, de fato, o sistema que nós temos hoje é muito disfuncional. Você impede renovação. As regras são feitas para impedir a renovação. O tempo de 45 dias de campanha tem um objetivo também, que é dificultar a concorrência. Então, todo o sistema político hoje é feito para perpetuar os mesmos. É muito difícil você montar um partido do zero, e aí eu testemunho de quem ficou 5 anos trabalhando para fazer isso, porque a gente fez da forma correta, né? Então, é difícil você criar concorrência, é difícil você criar opção. Então, eu também sou favorável a facilitar a montagem de partido. Se você tem alguma área que não funciona bem, o que você mais quer é ter mais oferta, o que você quer ter é mais concorrente. Então, diminua-se a burocracia para a montagem de partido, mas tire todos os benefícios. Eu tenho certeza que, de uma hora para outra, mais de metade dos partidos brasileiros vão deixar de existir se acabarem os benefícios, os privilégios que hoje existem, e a gente teria uma democracia muito mais adequada e muito mais representativa do desejo da população brasileira. Não há dúvida que o caminho é exatamente a representatividade. Hoje nós temos, de fato, uma situação grave, que é o cidadão, o eleitor, a eleitora, que estão sentindo falta de representatividade, mas, por outro lado, não estão intensamente ou ativamente procurando esta representação, mas estão desanimados com o sistema político como um todo, o que pode levar a uma situação até pior. Então, nós tivemos uma situação recente aí de eleições extraordinárias em determinados municípios, por exemplo, um em Minas Gerais, tivemos uma situação também no estado de Tocantins, aí a nível estadual, e é gravíssimo, quer dizer, uma abstenção ou um voto nulo ou em branco, etc., de quase metade da população, o que significa que é grave. Primeiro, falta de informação. Então, nós temos que garantir. Uma das soluções poderia ser, de fato, voltar a se ter mais tempo de campanha. Quer dizer, quanto mais informação para o eleitor, melhor. Segundo, eu sou totalmente favorável ao distrital, mas eu vou mais longe.
Eu acho que deve ser o distrital puro. Isto é, vamos garantir que, de fato, o bairro, o vizinho, o município escolha o seu candidato e cobre por resultado, cobre por ação. Por exemplo, você pega alguns países que têm voto distrital puro, e isso tende, sim, a polarizar, porque todas as eleições passam a ser majoritárias. Então, nós temos, sim, aí uma seleção natural de partidos, sem precisarmos de restrições artificiais, que aí sim não funcionam. E, a partir daí, uma maior informação. Por quê? Porque no momento que se tenha o distrital puro e cada um tenha muito mais proximidade com o seu candidato, se pode aí, inclusive, cobrar resultado. Por exemplo, você pega em alguns países em que tem uma polarização, é impensável que um candidato de um determinado partido eleito comece a votar, seja por interesses pessoais ou interesses políticos ou o que for, numa plataforma de um outro partido, ou que não seja coerente com a escolha dos eleitores do seu distrito. Porque não vai fazer isso não é meramente por um princípio, não. Ele vai fazer isso por quê? Porque se ele não cumprir aquilo que é a opção do eleitor do seu distrito, ele vai perder a eleição. Resumindo, nós precisamos ter um sistema que funcione. Isto é, garanta transparência, que garanta efetividade. O distrital puro é o sistema que, sim, pode levar a isso. Por quê? Porque esta é a experiência internacional de sucesso. E, a partir daí, assegurar tempo para que todos conheçam os eleitos. Obrigada. Os senhores acabaram não dizendo se tocariam a reforma política antes, durante ou depois da agenda emergencial do Brasil. A gente vai mudar de assunto, vamos passar para a reforma da Previdência, e aí talvez a gente consiga ouvir um pouco dos senhores onde se encaixa a reforma política nessa agenda do país. Bem, enfim, a reforma da Previdência não precisa de diagnóstico nem de explanação de cenários aqui. Eu acho que os senhores já estão absolutamente envolvidos com o tema. E a grande pergunta né, é o tema prioritário? Os senhores entendem que é o tema prioritário? Porque, ao mesmo tempo que existe um consenso sobre a necessidade da reforma, parece um tema meio radioativo na política, né? A gente viu isso acontecer no Congresso Nacional esse ano. Então, é o tema prioritário, quer dizer, é um tema que, eleito, os senhores já, antes de tomar posse, já começam a agir politicamente, porque a reforma política não vai acontecer, pelo menos não em tempo hábil, para que esse sistema mais eficiente ajude, por exemplo, na aprovação de uma mudança como essa. Então, vamos lá. João começa. Opa, peraí. Doutor Alckmin, depois Meirelles. Bom, eu acho que não tem dúvida que é um tema prioritário, né? A Previdência hoje representa 13% do PIB, cresceu nos últimos 10 anos uma taxa, os custos de 6,4%, enquanto o crescimento do Brasil foi 2,4%. Então, acho que esse é um tema prioritário e tem que ser no dia zero de governo, pelo menos essa seria a minha proposta. E acho que tem um roteiro para isso ser feito, né? A primeira coisa é reconhecer que tem um buraco no passado de quase 270 bilhões de reais. Eu falo isso porque já ouvi alguns pré-candidatos dizendo que não tem problema, que foi 25, 26, e assim, a gente precisa ter certeza e do diagnóstico que, de fato, precisa ser alterado. Acho que essa é a primeira coisa, constatar que tem um problema. O segundo, tem que ser feito um esforço muito grande de comunicação para a população. Ano passado não se conseguiu vender essa ideia corretamente. Eu até entendo por quê, né? É muito difícil você,
que não conhece muitas contas públicas, olhar se aumentar fundo partidário, olhar os nossos políticos andando de jatinho para cima e para baixo, não cortando benefício, não cortando privilégio nenhum, e de repente alguém ouve dizer que precisa mexer na aposentadoria dele. Não é normal que a pessoa aceite isso. Então, de qualquer forma, acho que quem for para o poder tem que dar o exemplo, fazendo o dever de casa, cortando privilégios, benefícios, pelo menos para sinalizar que tipo de gestão está fazendo. Isso a gente faz na nossa empresa, nas nossas empresas, no nosso negócio, na nossa família, tem que ser assim. Então, e tem um processo de educativo para mostrar para a população o seguinte, que a reforma da Previdência não significa a perda de direitos, é justamente ao contrário. Se a reforma da Previdência não for feita, faltará dinheiro para a saúde, para a educação e mesmo para pagar os aposentados futuros. Então, é diferente. O que a gente tem que mostrar é que existe hoje, pelo Estado brasileiro, uma grande transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos, e a Previdência é um sistema que está fazendo isso. Indo diretamente para a reforma, eu acho que a gente tem que começar com coisas simples, objetivas, que já foram muito discutidas aí no último governo, que é basicamente estabelecer uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, com um sistema que faça com que essa idade vá crescendo de acordo com o crescimento da mudança da expectativa de vida, desvincular a atualização do salário mínimo, tem que estar vinculado, de fato, à inflação, que é o que faz sentido, não tem por que ficar vinculado ao salário mínimo. Terceiro ponto, que também me parece importante, fazer uma cobrança dos aposentados da área rural. Só para lembrar, a aposentadoria da área rural deixa hoje um rombo de 110 bilhões de reais, e apenas 2% dos valores pagos para aqueles aposentados da área rural vai para 20% da camada mais pobre da população. Então, a gente tem que alterar aí também. E, por último, tem que ter uma equalização entre a aposentadoria da área pública e da aposentadoria da área privada. Lembrando que o déficit hoje na área pública é 16 vezes maior do que o aposentado da área privada. Então, acho que esses seriam os primeiros ações para a gente fazer, para pelo menos tentar diminuir o tamanho do buraco e começar depois a planejar, talvez, um sistema de capitalização mais à frente. Mas eu, de imediato, início zero de governo seria isso. Ok, obrigada. Olha, uma reforma urgente. Nós defendemos já em janeiro apresentar 4 reformas: a reforma política, a reforma simplificação tributária, previdenciária e reforma do Estado. Logo no início, ela tem, como foi colocado pelo Amoedo, 2 grandes objetivos. O primeiro, de justiça, porque nós devemos ter um regime geral de previdência igual para todo mundo, tanto para o setor público quanto para o setor privado. E acima do teto do INSS, hoje R$ 5.600, previdência complementar. Eu já fiz em São Paulo em 2011. Assumi o governo, no primeiro ano mandei a lei foi aprovada. Então, todo mundo que entrou de lá para cá só vai aposentar pelo teto do INSS. E criei a Previcom. Aliás, até vamos atender outros estados brasileiros. A grande mudança é que não é benefício definido. Ganha 30 mil, vai ganhar 30 mil. Não, vai ganhar 5.600, e a complementação da aposentadoria não é benefício definido, mas é contribuição definida. Déficit zero, cálculo atuarial, capitalização individual. Todo mundo entrou. Judiciário, Ministério Público, Legislativo, universidades, não ficou praticamente ninguém de fora. O modelo hoje é extremamente injusto. O trabalhador aqui da indústria, do banco, da agricultura, do comércio, o garçom aqui do serviço, todo mundo vai aposentar pelo INSS, média, R$ 1.391. Ele vai ganhar até morrer R$ 1.391 de média. E o setor público pode escolher. O Legislativo Federal, média, R$ 27.000. Pago é um Robin Hood às avessas. Então, o primeiro objetivo é ter um sistema justo, que não seja concentrador de renda e pago pelo pequeno, e o segundo é cálculo atuarial, porque é evidente que não é possível ter um déficit e um déficit crescente. Em São Paulo, esse ano será 18,5 bilhões de reais. O ano que vem vai ser mais, mas com a previdência complementar,
em 10 anos começa a cair esse valor. No curto prazo é até pior, porque você tem que cumprir o déficit existente e pagar para a Previdência Complementar 1 para 1. Mas no médio prazo vai acertar as contas públicas e ter um sistema muito mais justo e a Previdência Complementar criando poupança interna para o país para poder ter mais investimento e um bom resultado para a sociedade. A proposta é votar no comecinho do ano que vem. Bem, eu fico muito feliz e muito gratificado que os candidatos, governador Alckmin e João Amoedo, concordem com os pontos essenciais da proposta de reforma da Previdência que eu fiz. Em questão de prioridade, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, quando eu fui convidado para ser ministro da Fazenda, a primeira coisa que fiz foi dizer que era fundamental a integração da Previdência. Por quê? Porque aí responde a sua primeira questão, Thaís. A reforma da Previdência é fundamental, tanto que nós trouxemos, e hoje o nome é Ministério da Fazenda e Previdência Social. Então, isso foi dado um foco e uma prioridade absoluta. E já apresentamos o projeto de reforma, já está em andamento. E o ponto essencial é, de um lado, justiça, que hoje é injusto, é concentrador de renda, sim, o sistema, e, de outro lado, o equilíbrio fiscal. Vamos colocar as duas coisas, porque isso é de uma clareza absoluta. Do ponto de vista de justiça, hoje a Constituição diz: a pessoa se aposenta por 35 anos de contribuição e, no caso de homem, 65 anos de idade, mulher, 60. Agora, os trabalhadores mais pobres não conseguem completar 35 anos com carteira assinada e, portanto, já se aposentam com 65 anos. Aqueles que ganham mais, aqueles que têm as altas aposentadorias, etc., conseguem, sim, evidentemente, fazer a contribuição durante 35 anos, e esses, sim, conseguem se aposentar com 52, 53 anos, etc. Portanto, já existe aí uma questão de justiça. Nós temos que equalizar o sistema, número 1. Número 2, é fundamental do ponto de vista de equilíbrio fiscal. Quer dizer, em algumas décadas, nós teremos que aumentar a carga tributária no Brasil de 10% do PIB, não é aumentar 10% da carga, não, aumentar em proporção do PIB, 10%, levando em conta que a arrecadação tributária total hoje, federal, administrada pela Receita, é ao redor de 12,5%, chegando a 13% do PIB, nós vamos ter que colocar 10% acima disso, mais todos os outros impostos, apenas para financiar o crescimento do déficit da Previdência. Então, além da injustiça, tem a questão da absoluta insustentabilidade. E, sim, precisamos garantir que cada um receba a sua aposentadoria, que é o problema que aconteceu, por exemplo, na Grécia. O Estado quebrou, a aposentadoria que era inviável de ser paga para manter o Estado solvente. O que foi feito? E a própria Previdência. Cortou-se o valor da aposentadoria de quem já estava aposentado. Uma vez não foi suficiente, 2, 3, cortaram 14 vezes, diminuindo pela metade. Isso vai acontecer no Brasil, porque isso é uma prioridade absoluta e, de fato, não é uma questão de se vai ser apresentado. Já foi, está lá, é esse projeto, e vamos lutar para que seja aprovado. Eu acho que vai. Muito bem, obrigada.